Tem momentos na vida em que você olha para trás e percebe exatamente quando tudo mudou. Quando uma única decisão, uma única frase, quebrou todas as regras que você havia construído para se proteger. Meu nome é Lucas, tenho 28 anos, sou analista de marketing numa empresa de tecnologia em São Paulo. E por 2 anos, eu vivi 2 vidas completamente diferentes. No escritório, eu era o profissional dedicado, focado, sempre com a resposta certa na ponta da língua. Mas dentro de mim, havia um segredo que eu escondia com tanto cuidado que às vezes eu mesmo esquecia que ele existia. Até que um dia, eu fiz uma piada com meu chefe. Uma piada ousada, irresponsável, desesperada. Eu disse: "Me demite ou me beija." Ele sorriu e trancou a porta. E tudo que eu tinha construído para me proteger desmoronou em questão de segundos. Mas vamos com calma. Deixa eu te contar como eu cheguei até aquele momento. Quando eu entrei nessa empresa, 3 anos atrás, eu tinha acabado de sair de um relacionamento frustrante com uma mulher que eu namorei por 5 anos. Todo mundo achava que a gente ia casar. Minha família já planejava o churrasco de noivado. Mas eu terminei. Não porque ela fosse ruim, não porque a gente brigasse. Eu terminei porque eu não conseguia mais fingir. Fingir que eu sentia o que eu deveria sentir. Fingir que aquilo era suficiente. Fingir que eu não olhava para outros lugares quando ela não estava vendo. Entrar naquela empresa foi minha chance de recomeçar. Página em branco, sabe? Ninguém sabia do meu passado. Ninguém fazia perguntas. Eu podia ser só o Lucas. O profissional competente. O cara que entrega resultado. E por um bom tempo, isso funcionou. Eu mergulhei no trabalho de cabeça. Projetos, apresentações, relatórios. Quanto mais ocupado, menos tempo eu tinha para pensar no que realmente estava acontecendo dentro de mim. E então, ele apareceu. Daniel Carvalho, 38 anos. Diretor de operações. Novo na empresa, transferido da filial de Belo Horizonte. No primeiro dia dele, teve aquela reunião formal de apresentação. Ele entrou na sala de conferências com uma presença que eu não sei descrever. Não era só confiança. Era algo mais profundo. Uma masculinidade natural, sem esforço, sem necessidade de provar nada. Ele cumprimentou todo mundo com firmeza, olhou cada pessoa nos olhos, e quando chegou a minha vez, eu senti algo que eu não esperava. Um aperto no estômago. Um calor subindo pelo pescoço. Minha mão tremeu quando eu apertei a dele. Eu nunca tinha sentido aquilo antes. Não daquele jeito. Tão imediato. Tão intenso. Nos meses seguintes, eu tentei ignorar. Tentei focar no trabalho, evitar contato visual prolongado, manter conversas estritamente profissionais. Mas a nossa empresa não é grande. 35 funcionários, 2 andares, um espaço aberto onde todo mundo se vê o tempo todo. É impossível se esconder. E quanto mais eu tentava evitar, mais eu percebia os detalhes. A forma como ele gesticulava quando explicava uma ideia. O jeito que ele ria, com a cabeça levemente inclinada para trás. A voz grave que ecoava pela sala quando ele atendia uma ligação. O perfume dele, que eu conseguia sentir quando ele passava perto da minha mesa. Eu comecei a me questionar, seriamente. Aos 28 anos, depois de namorar mulheres a vida inteira, eu estava ali, sentado na minha mesa, fingindo analisar planilhas enquanto observava meu chefe pelo canto do olho. E o pior, eu tinha certeza de que ele sabia. Porque tinha momentos, pequenos momentos que eu não sabia se estava imaginando ou se eram reais. Uma vez, durante uma apresentação de resultados, ele ficou em pé ao meu lado, tão perto que eu conseguia sentir o calor do braço dele quase encostando no meu. Ele não precisava ficar tão perto. Tinha espaço sobrando. Mas ele ficou. E quando eu olhei para ele, rapidamente, só para conferir se estava tudo bem, ele já estava me olhando. Por 2, 3 segundos que pareceram uma eternidade. E então ele sorriu. Daquele jeito. Como se ele soubesse exatamente o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Outra vez, numa sexta-feira à tarde, quase todo mundo já tinha ido embora. Eu fiquei finalizando um relatório. Ele passou pela minha mesa, parou, colocou a mão no encosto da minha cadeira e perguntou: "Ainda trabalhando, Lucas? Você nunca descansa?" E eu, nervoso, tentando parecer casual, respondi: "Só terminando umas coisas, vai levar mais uns 15 minutos." Ele ficou ali, parado, por mais tempo do que seria normal. E então disse quase num sussurro: "Não se esqueça de viver um pouco, tá? Trabalho é importante, mas não é tudo." E foi embora. Eu fiquei ali,
paralisado, com o coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que todo mundo no andar conseguia ouvir. Não se esqueça de viver um pouco. O que aquilo significava? Era só um conselho de chefe para funcionário? Ou era algo mais? Eu comecei a perder o sono. Literalmente. Deitava na cama e ficava revisando cada interação, cada olhar, cada palavra, tentando decifrar se havia algo ali ou se eu estava projetando meus próprios desejos numa situação completamente profissional. Porque a verdade é que eu estava apaixonado. E isso era um problema gigantesco, porque ele era meu chefe. Porque a empresa tinha políticas claras sobre relacionamentos entre funcionários de níveis hierárquicos diferentes. Porque eu nem sabia se ele era gay, bi ou completamente hétero, e eu estava delirando sozinho. Mas tinha algo naqueles olhares. Algo que eu não conseguia ignorar. Uma eletricidade no ar quando a gente ficava sozinho. Um jeito dele encontrar desculpas para passar pela minha mesa. Um sorriso que ele reservava só para mim, diferente do sorriso profissional que ele dava para os outros. 3 meses depois da chegada dele, teve uma situação que quase me quebrou. A empresa decidiu fazer um happy hour para comemorar o fechamento de um grande contrato. Todo mundo foi para um bar ali perto. Cerveja, petiscos, música alta. Eu estava tentando me misturar, rir das piadas, parecer normal. Mas eu só conseguia pensar nele. Ele estava do outro lado do bar, conversando com o pessoal da TI, segurando uma long neck, rindo. E de repente, ele olhou para mim. Do outro lado do bar. No meio de toda aquela gente. E acenou. Um aceno simples, amigável. Mas o jeito que ele me olhou foi diferente. Foi intenso. Foi proposital. Eu virei a cerveja de uma vez e saí. Fui para casa. Não aguentava mais. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, você sabe como é. Aquela mistura de desejo, confusão, medo e esperança que te consome aos poucos. Você começa a se questionar sobre tudo. Sobre quem você é. Sobre o que você quer. Sobre o que você está disposto a arriscar. Eu passei semanas nesse limbo. Indo para o trabalho, fazendo minhas tarefas, evitando contato direto com ele sempre que possível. Mas era insustentável. Porque quanto mais eu evitava, mais eu pensava nele. Quanto mais eu tentava reprimir, mais forte ficava aquela sensação no peito. E então veio o projeto que mudou tudo. A empresa ganhou um cliente grande, com um prazo apertadíssimo. 3 semanas para entregar uma campanha completa de lançamento de produto. O Daniel me chamou para liderar o projeto junto com ele, só nós dois. Reuniões diárias, revisões à noite, finais de semana trabalhando. Eu queria recusar. Inventar uma desculpa. Mas não dava. Era uma oportunidade profissional enorme. Então eu aceitei. Mesmo sabendo que ia ser uma tortura. E foi. Mas não do jeito que eu imaginava. Nas primeiras reuniões, a gente manteve tudo estritamente profissional. Estratégia, cronograma, divisão de tarefas. Ele era brilhante, focado, decisivo, mas gentil. Sempre perguntava minha opinião antes de tomar uma decisão. Sempre dava crédito às minhas ideias. Me tratava como parceiro, não como subordinado. E aos poucos, as conversas começaram a ficar mais pessoais. Nada muito profundo no começo. Só comentários soltos. Ele mencionou que tinha se mudado para São Paulo sozinho, que estava morando num apartamento alugado pequeno, que sentia falta da família, mas precisava dessa mudança. Eu contei que tinha terminado um relacionamento longo recentemente, que estava focando em crescer na carreira. A gente começou a se conhecer de verdade. Para além dos cargos, dos e-mails, das apresentações. Teve uma noite, 2 dias antes do deadline final, que a gente ficou até as 2 da manhã no escritório, finalizando os últimos detalhes da campanha. Todo mundo já tinha ido embora. Era só eu, ele e o silêncio do prédio vazio. A gente estava sentado lado a lado na mesa de reuniões, cercados de papéis, laptops abertos, copos de café frio esquecidos. Em um determinado momento, ele encostou nas costas da cadeira, suspirou fundo e disse: "Cara, você é foda, sério, eu não teria conseguido fazer isso sozinho." Eu, ainda digitando, tentando parecer descontraído, respondi: "Imagina, você que carregou o projeto nas costas, eu só ajudei." Ele virou para mim, e dessa vez não teve como desviar. Ele me olhou de um jeito que não deixava dúvida. "Não subestima o seu valor, Lucas. Você é muito mais do que você pensa." Meu coração parou. Eu abri a boca para responder, mas não saiu nada. Ele continuou me olhando.
3, 4, 5 segundos, uma eternidade. E então ele sorriu, daquele jeito, e voltou a olhar para a tela do computador. Como se não tivesse acabado de virar meu mundo de cabeça para baixo. Eu fiquei o resto da madrugada naquela sala, terminando o trabalho no piloto automático, enquanto minha cabeça gritava: Ele sabe e ele sente a mesma coisa. Ou ele sabe e está só sendo gentil. Ou ele não sabe de nada e eu estou completamente louco. Quando a gente finalmente terminou, já eram 4 da manhã. Ele se levantou, espreguiçou e disse: Vou te dar carona. Não faz sentido você pegar Uber a essa hora. Eu deveria ter recusado, mas eu não consegui. Aceitei. No carro dele, a tensão era palpável. O rádio tocava baixinho. As ruas vazias de São Paulo passavam pela janela. Nenhum de nós falava. Até que ele quebrou o silêncio. Você namorava, né? Faz quanto tempo que terminou? Eu, surpreendido pela pergunta direta, respondi: Uns 8 meses. Ele assentiu, olhando para a rua. E tá tudo bem agora? Eu ri, nervoso. Depende do que você chama de tudo bem. Digamos que eu ainda tô me entendendo. Ele olhou para mim, rápido, e depois voltou os olhos para a rua. Entendo. Às vezes a gente precisa de tempo para descobrir o que realmente quer. Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça pelo resto da noite. O que realmente quer? O que eu realmente queria? Eu queria ele. Era simples assim. E aterrorizante assim. Nos dias seguintes ao fim do projeto, eu esperava que as coisas voltassem ao normal. Que a gente retomasse a distância profissional, que aquelas conversas profundas ficassem para trás. Mas não foi isso que aconteceu. Ele continuou encontrando razões para passar pela minha mesa. Continuou me chamando para reuniões que poderiam facilmente ser resolvidas por e-mail. Continuou me olhando daquele jeito. E eu comecei a perceber que não era só da minha cabeça. Outros colegas começaram a comentar, em tom de brincadeira, que o Daniel tinha me adotado como o pupilo favorito, que eu era o queridinho do chefe. Eu ria junto, fingia que era só coincidência, mas por dentro eu estava em pânico. Se os outros estavam percebendo, significava que havia algo para perceber. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava saber. Porque aquilo estava me consumindo. Eu não conseguia mais dormir direito. Não conseguia focar em nada além dele. Era como se minha vida inteira tivesse se reduzido àqueles momentos breves no escritório. Aqueles olhares. Aqueles sorrisos. Aquelas conversas que pareciam dizer tudo e nada ao mesmo tempo. Foi aí que eu tomei a decisão mais louca, mais irresponsável, mais desesperada da minha vida. Eu ia testar. Ia forçar a situação. Ia descobrir de uma vez por todas se aquilo tudo era real ou se eu estava delirando sozinho. Mas como? Como você cruza essa linha sem explodir tudo? Como você transforma a tensão não dita em algo concreto sem arriscar seu emprego, sua reputação, sua sanidade? Eu passei dias planejando, imaginando cenários, ensaiando falas. Até que, numa quinta-feira à tarde, aconteceu naturalmente, sem planejamento, sem ensaio. Eu estava na minha mesa, finalizando uma apresentação. Ele passou, parou, olhou para a minha tela e disse: Você trabalha demais, Lucas. Um dia desses você vai colapsar. E eu, sem pensar, sem filtro, com o coração na boca, virei para ele e soltei: Se eu colapsar, você me demite ou me salva? Ele riu. Aquela risada genuína, surpreendida. Depende do tipo de colapso. E então, num impulso que até hoje eu não sei de onde veio, eu olhei diretamente nos olhos dele e disse, com um sorriso torto, tentando mascarar todo o desespero que eu sentia: Então me demite ou me beija. Porque eu não aguento mais essa tensão. Silêncio. Um silêncio que durou séculos. Ele ficou me encarando, sem sorrir, sem se mover, apenas me olhando, e eu, em pânico total, já estava me preparando mentalmente para juntar minhas coisas e sair correndo dali, inventar uma desculpa, pedir demissão por e-mail, mudar de cidade. Mas então, lentamente, ele sorriu e olhou ao redor do escritório. Viu que tinha gente, viu que não estávamos sozinhos, e sussurrou, tão baixo que eu quase não ouvi: Vem comigo. Ele virou e caminhou em direção à sala de reuniões pequena no final do corredor. Eu levantei, com as pernas tremendo, e segui. Entrei na sala. Ele fechou a porta atrás de mim.
e trancou. E naquele momento, com o som do trinco ecoando na sala vazia, eu soube. Eu soube que tudo que eu tinha sentido, tudo que eu tinha imaginado, todos aqueles olhares e sorrisos e conversas carregadas de significado, eram reais. Eram recíprocos. Eram inevitáveis. Ele virou para mim, ainda sorrindo, mas agora com algo diferente nos olhos. Algo intenso. Algo que não deixava espaço para dúvidas. E disse, com aquela voz grave que me desarmava: "Você tem coragem de brincar com fogo, Lucas. Espero que saiba lidar com as consequências." Eu não consegui dormir naquela noite. Ficava virando de um lado para o outro, ensaiando na cabeça o que eu ia fazer. Como eu ia testar os limites, sem parecer completamente maluco. Como ia descobrir se tudo aquilo que eu estava sentindo tinha alguma base na realidade, ou se eu estava simplesmente criando uma fantasia perigosa na minha própria mente. Porque é isso que acontece quando você se apaixona por alguém que você não deveria, não é? Você começa a ver sinais em tudo. Um olhar que dura meio segundo a mais vira uma declaração. Uma conversa casual vira um momento íntimo. E você fica nessa zona cinzenta horrível, onde não sabe se está lendo as coisas certas ou se está completamente iludido. Na manhã seguinte, entrei no escritório com o coração batendo descompassado. Ele já estava lá, como sempre, camisa social impecável, cabelo perfeitamente arrumado, digitando algo no computador com aquela concentração que me fazia querer apenas ficar olhando. Eu me perguntava se ele tinha dormido bem, se ele pensava em mim quando estava sozinho, se eu passava pela cabeça dele nem que fosse por um segundo. Idiota. Eu sei. Mas o coração não liga para a lógica. Passei a manhã inteira tentando me concentrar no trabalho e falhando miseravelmente. Cada vez que ele passava pela minha mesa, meu corpo inteiro ficava em alerta. Era patético. Eu era um adulto, tinha responsabilidades, contas a pagar, uma carreira para construir. E ali estava eu, me comportando como um adolescente apaixonado. Mas então aconteceu uma coisa. Ele parou na minha mesa, colocou a mão no encosto da minha cadeira, se inclinou levemente para ver a tela do meu computador. Tão perto que eu conseguia sentir o cheiro do perfume dele, aquela fragrância amadeirada que me deixava completamente tonto. "Como está indo o relatório?" ele perguntou, a voz baixa, quase íntima. Eu mal consegui responder. "Bem, quase terminando." Ele ficou ali por mais alguns segundos, segundos eternos, e então disse, tão casual como se não significasse nada: "Bom trabalho. Você tem um talento natural para isso." Um talento natural. Ele tinha notado. Não era só mais um funcionário qualquer para ele. Meu coração disparou. Aquilo era um sinal, não era? Tinha que ser. Mas aí veio a dúvida. A maldita dúvida que corrói tudo. E se ele falava isso para todo mundo? E se era só profissionalismo? E se eu estava me iludindo completamente? Passei o resto da manhã oscilando entre esperança e desespero, analisando cada palavra, cada gesto, cada olhar, me perguntando se eu estava enlouquecendo ou se havia realmente algo ali. Essa montanha-russa emocional estava me matando por dentro, mas eu não conseguia parar. A hora do almoço chegou e eu fui para o refeitório, tentando me distrair. Mas minha cabeça não desligava. Ficava imaginando cenários. Imaginava ele me chamando para uma conversa particular. Imaginava ele confessando que sentia o mesmo. Imaginava o toque da mão dele na minha, aqueles olhos azuis fixos em mim com intensidade. E imaginava tudo dando errado. Imaginava a rejeição, o constrangimento, a humilhação de ter lido tudo errado, de ter exposto meus sentimentos para alguém que me via como apenas mais um funcionário. Pior ainda, imaginava perder meu emprego, minha reputação, tudo por causa de uma atração que eu não conseguia controlar. Quando voltei para a mesa depois do almoço, havia um bilhete, pequeno, dobrado, em cima do meu teclado. Meu nome escrito com aquela caligrafia que eu já conhecia de cor. Minhas mãos tremiam quando abri. "Preciso que você fique até mais tarde hoje. Temos que revisar uns números antes da reunião de amanhã. Obrigado." Simples, direto, profissional. Mas meu coração não interpretou assim. Meu coração leu: "Quero ficar sozinho com você. Preciso de mais tempo perto de você." Eu estava perdido. Completamente perdido. O dia arrastou numa agonia deliciosa. Cada hora que passava me aproximava daquele momento de ficar sozinho com ele no escritório vazio, depois que todos já tivessem ido embora. Eu não sabia se estava ansioso ou apavorado. Provavelmente os dois. Quando o expediente acabou,
As pessoas começaram a sair. Uma a uma, as mesas foram ficando vazias. As luzes sendo apagadas. O escritório mergulhando naquele silêncio característico de fim de dia. E eu fiquei, esperando. Ele saiu da sala dele às 7h30. Gravata afrouxada, mangas arregaçadas até os cotovelos. Havia algo diferente nele, menos formal, mais humano. Meu estômago deu um nó. Desculpa te fazer ficar até tarde, ele disse, puxando uma cadeira e sentando ao meu lado. Não na frente, ao lado, tão perto que nossos joelhos quase se tocavam. Sem problema, eu respondi, tentando parecer casual, mas minha voz saiu meio rouca. Ele abriu a pasta com os relatórios, começou a falar sobre números, projeções, metas, e eu fingia prestar atenção. Fingia que conseguia me concentrar em alguma coisa além da proximidade dele, do calor que emanava do corpo dele, da forma como ele passava a mão pelo cabelo quando estava focado. E então aconteceu. Nossos dedos se tocaram. Acidentalmente. Ambos alcançando a mesma folha ao mesmo tempo. Um toque breve, inocente. Mas nenhum de nós afastou a mão imediatamente. Ficamos assim por 2, talvez 3 segundos. Dedos se tocando sobre aquela maldita planilha. Meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza que ele conseguia ouvir. Quando finalmente afastei a mão, senti meu rosto queimar. Olhei para ele, esperando ver constrangimento, desconforto. Mas o que vi foi algo diferente. Os olhos dele estavam fixos em mim. Não nos papéis, em mim. Você está bem? Ele perguntou. E havia algo na voz dele. Algo suave, preocupado, íntimo. Estou. Menti. Só. Cansado. Ele não desviou o olhar. E por um momento impossível, o mundo inteiro se reduziu àquele espaço minúsculo entre nós dois. Aquele metro quadrado de tensão, de possibilidade, de perigo. E então, ele fez algo que quase me matou. Ele estendeu a mão e ajeitou a gola da minha camisa. Um gesto pequeno, quase paternal. Mas a mão dele demorou ali. Os dedos roçaram de leve no meu pescoço. Você trabalha demais, ele disse, a voz tão baixa que era quase um sussurro. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Só conseguia sentir aquele toque. Aquele momento se estendendo além do que seria normal, aceitável, profissional. E então, ele afastou a mão. Voltou a olhar para os papéis como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse acabado de virar meu mundo de cabeça para baixo com um simples toque. Vamos terminar isso amanhã, ele disse, já se levantando. Está tarde. Você deveria ir para casa descansar. E eu fiquei ali sentado, completamente paralisado, vendo ele voltar para a sala dele, pegar as coisas, se preparar para sair. Como se aquele momento não tivesse significado absolutamente nada. Mas tinha significado. Eu sabia que tinha. Ou será que não? Será que eu estava criando significado onde não havia nenhum? Será que eu estava tão desesperado por qualquer sinal de reciprocidade que estava interpretando gentileza como interesse romântico? Fui para casa em estado de choque. Não conseguia parar de reviver aquele momento. O toque. O olhar. A voz dele. Cada detalhe gravado na minha memória como um arquivo em alta definição. Passei a noite inteira acordado de novo. Mas dessa vez não estava ensaiando o que ia fazer. Estava me questionando. Estava com medo. Porque eu finalmente entendi a verdade. Eu estava completamente apaixonado por aquele homem. Não era só atração física. Não era só admiração profissional. Era algo profundo, visceral, assustador. E eu não tinha a menor ideia do que ele sentia por mim. Nos dias seguintes, tudo ficou estranho. Ele estava diferente comigo. Mais distante. Mais formal. Como se tivesse percebido que as coisas estavam ficando perigosas e tivesse decidido recuar. Ou talvez eu tivesse imaginado tudo desde o começo. Cada interação virou uma tortura. Ele pedia relatórios por e-mail ao invés de vir pessoalmente na minha mesa. Nas reuniões, evitava olhar diretamente para mim. E aquele calor, aquela tensão que eu tinha certeza que existia entre nós, simplesmente evaporou. Eu estava perdendo a cabeça. Pensava nele o tempo todo. Sonhava com ele. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, lembrando do toque dele no meu pescoço, do jeito que ele tinha olhado para mim naquela noite. Tinha que fazer alguma coisa. Tinha que descobrir de uma vez por todas se eu estava enlouquecendo sozinho
ou se havia realmente algo entre nós. Mas como? Como você pergunta para o seu chefe se ele sente o mesmo que você sem arriscar tudo? A resposta veio numa quarta-feira cinzenta. Eu estava no elevador, sozinho, indo para a reunião de departamento. As portas estavam quase fechando quando uma mão apareceu, impedindo. Era ele. Entrou no elevador. As portas se fecharam, e de repente, estávamos sozinhos naquele espaço minúsculo, só nós dois, subindo 20 andares. O silêncio era ensurdecedor. Eu conseguia sentir a presença dele. Tão perto. Tão impossível. Podemos conversar? Ele disse de repente, a voz tensa. Meu coração parou. Claro, não aqui. Depois do expediente. Na minha sala. E antes que eu pudesse responder, as portas abriram. Ele saiu. Me deixou ali, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Conversar. Ele queria conversar. Isso era bom ou ruim? Era o fim ou o começo? O resto do dia foi um borrão. Não consigo nem lembrar direito do que aconteceu. Só sei que quando finalmente deu 6 horas, quando o escritório começou a esvaziar, meu coração estava batendo tão forte que eu achava que ia ter um ataque. Bati na porta da sala dele às 6:30. Entre, ele disse. Entrei. Ele estava em pé, olhando pela janela, de costas para mim. E então ele falou sem se virar. Eu preciso te fazer uma pergunta. E quero que você seja completamente honesto comigo. Eu mal conseguia respirar. Ok. Ele finalmente se virou. E o que eu vi no rosto dele foi vulnerabilidade, medo, dúvida. As mesmas coisas que eu estava sentindo. Eu estou imaginando coisas, ele disse, a voz quase um sussurro. Ou você sente alguma coisa por mim? O mundo parou. Ele tinha acabado de me fazer a mesma pergunta que estava me matando por dentro há semanas. Ele estava tão perdido quanto eu. E naquele momento, eu entendi. Não estava sozinho nessa loucura toda. Mas antes que eu pudesse responder, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele continuou. Porque eu não consigo parar de pensar em você. E isso está me deixando completamente louco. E eu sei que não deveria estar dizendo isso, que é completamente inapropriado, que pode arruinar tudo, mas eu não consigo mais fingir que não estou sentindo isso. Lágrimas queimaram meus olhos, não de tristeza, de puro alívio. Ele sentiu. Estava sentindo. Não era só eu. Eu. Minha voz falhou. Respirei fundo. Tentei de novo. Eu sinto o mesmo. Eu achei que estava enlouquecendo sozinho. O sorriso que apareceu no rosto dele foi a coisa mais bonita que eu já tinha visto na vida. E então ele disse algo que mudou tudo. Então, o que a gente faz agora? Boa pergunta. Ótima pergunta. Porque querer algo e poder ter algo são coisas completamente diferentes. Ele era meu chefe. Eu era funcionário dele. Havia regras, políticas, consequências. Mas naquele momento, olhando para ele, vendo aquela mistura de esperança e medo nos olhos dele, eu tomei uma decisão. Amanhã eu ia fazer alguma coisa. Amanhã eu ia correr o risco. Porque ficar nessa agonia, nessa incerteza, era pior do que qualquer consequência que pudesse vir. Amanhã, eu ia dizer para ele exatamente o que estava sentindo. Sem filtro, sem medo. Amanhã, eu ia fazer a brincadeira mais arriscada da minha vida. E o que quer que acontecesse depois disso? Bem, a gente ia descobrir juntos. Acordei antes do despertador tocar. 6 da manhã, e meu coração já batia como se eu tivesse corrido uma maratona. Aquele aperto no peito que você sente quando sabe que o dia vai mudar tudo, ou destruir tudo. Não tinha meio termo. Fiquei olhando para o teto, mãos suadas, pensando na mesma frase que havia ensaiado umas 50 vezes durante a noite. Me demite ou me beija. Simples. Direto. Engraçado, talvez. Ou talvez eu fosse ser escoltado para fora do escritório até o fim da manhã. Você já teve aquele momento em que sabe que não pode mais recuar? Quando a decisão já está tomada, mas seu corpo ainda tenta te convencer a ficar na segurança do silêncio? Era exatamente isso. Eu tinha atravessado uma linha invisível ontem à noite. Tinha decidido o que ia dizer. E agora, olhando para a luz fraca entrando pela janela, a única pergunta que restava era: qual seria o pior cenário possível? Me demitir? Bem, já tinha atualizado meu currículo mentalmente. Humilhação pública? Sobreviveria.
Mas e se ele risse na minha cara? E se aquele olhar que eu tinha certeza que via nele fosse só amizade? Profissionalismo? Minha imaginação desesperada criando sinais onde não existiam? Levantei, tomei banho gelado tentando acordar a coragem. Cada gota de água fria parecia gritar: "Você vai fazer isso mesmo? Você vai mesmo arriscar tudo?" Sim, ia. No caminho para o escritório, meu estômago embrulhado, eu continuava repetindo mentalmente o tom certo. Não podia soar desesperado. Não podia parecer uma declaração patética. Tinha que ser leve, tinha que ser uma piada. Uma piada que carregava tudo o que eu sentia, mas que me dava uma saída de emergência se tudo desse errado. Ah, era só brincadeira, chefe. Pronto, saída segura. Mas no fundo, eu sabia. Não era brincadeira. Era tudo que eu não tinha coragem de dizer sério. Era toda a minha vulnerabilidade empacotada numa frase que soava corajosa, mas que no fundo era só terror puro disfarçado de ousadia. Cheguei no escritório 15 minutos mais cedo que o normal. O prédio ainda estava vazio. Apenas o segurança noturno saindo e dando bom dia. Subi no elevador, vi meu reflexo no espelho metálico. Olheiras leves, tentativa fracassada de parecer confiante. "Você consegue", sussurrei para mim mesmo. O elevador abriu no nosso andar. Silêncio. Luzes automáticas acendendo conforme eu passava pelos corredores. Sentei na minha mesa, liguei o computador e fiquei ali, olhando para a tela preta carregando. Meu coração não desacelerava. Mãos tremendo levemente. Boca seca. E se ele já tivesse chegado? E se eu encontrasse ele agora, sozinhos no escritório vazio, e as palavras simplesmente explodissem da minha boca sem controle? Ou pior, e se eu congelasse e toda aquela coragem evaporasse na hora H? Respirei fundo. Uma vez. 2 vezes. 3. O som da porta principal se abrindo. Passos. Eu reconheceria aquele caminhar em qualquer lugar. Firme, confiante, mas sem pressa. Ele sempre caminhava como quem tinha controle total do ambiente. E tinha mesmo. Meu chefe passou pela minha mesa, me viu ali, parou. "Chegou cedo hoje", ele disse, aquele meio sorriso que eu nunca sabia interpretar completamente. Interesse? Simpatia? Apenas profissionalismo cordial? "Ah, sabe como é. Muito trabalho", respondi tentando soar casual. Falhei miseravelmente. Ele inclinou a cabecinha levemente, olhos me estudando por um segundo que pareceu eterno. "Café?" Aceitar significava prolongar meu sofrimento. Recusar significava perder a chance. Aceito. Fomos até a pequena copa. Ele preparou café para nós dois, aquele ritual silencioso que já tinha se tornado familiar nos últimos meses. Às vezes, eu me pegava imaginando se ele também sentia isso. Essa tensão elétrica no ar toda vez que estávamos sozinhos. Ou se era só eu, delirando. "Você parece tenso", ele comentou, entregando-me a xícara. Nossos dedos se tocaram brevemente. Meu coração pulou. "Tudo bem?" Agora. Era agora. A deixa perfeita. O momento que eu tinha ensaiado. Minha boca se abriu, mas as palavras não saíram. Travei. Completamente. Trabalho. Sabe como é. Fraco. Patético. Eu queria me chutar. Ele assentiu, mas aquele olhar não me deixou. Como se ele soubesse que havia algo mais. Como se ele estivesse esperando. Será que estava? Ou era só minha cabeça? Voltamos para o escritório. O dia começou. Pessoas chegando, reuniões, e-mails, telefone tocando, a rotina engolindo qualquer chance de momento privado. E eu ali, o dia inteiro, sentindo aquela frase presa na garganta, queimando por dentro. Cada vez que eu passava pela sala dele, via ele concentrado na tela do computador ou ao telefone. Sério, profissional, inacessível. E eu pensava, será que eu imaginei tudo? Aqueles olhares prolongados, aquelas conversas que pareciam ter subtexto, aquela forma como ele sempre encontrava desculpas para me puxar para reuniões individuais. Talvez eu fosse louco, talvez isso fosse um erro gigantesco. Mas aí, às 5 da tarde, quando o escritório começou a esvaziar, ele apareceu na minha mesa. "Preciso fechar o relatório trimestral hoje. Você pode ficar um pouco mais? Preciso da sua parte." "Claro", respondi no automático. Mas meu coração já tinha entendido. Íamos ficar sozinhos de novo. 6 horas. 6:30. 7. O escritório esvaziou completamente. Apenas nós dois, cada um em sua mesa.
trabalhando em silêncio. Mas havia algo diferente no ar. Uma expectativa. Ou talvez fosse só meu desespero projetando. Pode vir aqui? Quero revisar essa parte com você. Ele chamou da sala dele. Levantei, pernas bambas. Entrei. Ele estava de pé ao lado da mesa, não sentado como de costume. Espaço pequeno. Proximidade inevitável. Ele apontou para algo no relatório impresso. Mas eu mal conseguia focar nas palavras. Estava perto demais. Conseguia sentir o cheiro do perfume dele. Sutil, mas presente. Conseguia ver os detalhes do rosto dele que você só percebe quando está a centímetros de distância. Você realmente parece tenso hoje, ele disse de novo. Mas dessa vez com uma voz mais baixa. Mais pessoal. Aconteceu alguma coisa? E foi nesse momento que eu entendi. Não era só profissionalismo. Não era só curiosidade casual. Tinha algo na forma como ele me olhava. Algo na forma como ele tinha criado essa desculpa para me fazer ficar. Algo no jeito como ele estava perto demais para ser acidental. Ou ele sabia. Ou ele sentia a mesma coisa. Ou eu estava completamente enganado e prestes a cometer o maior erro da minha vida. Mas eu tinha decidido. Hoje era o dia. Respirei fundo. Olhei diretamente nos olhos dele. E as palavras finalmente saíram, com aquele tom de brincadeira que mal escondia o quanto eu estava apavorado. Sabe, chefe, você vai ter que tomar uma decisão. Me demite ou me beija. Porque eu não aguento mais fingir que isso aqui entre a gente é só profissional. Silêncio. Silêncio absoluto. Meu coração parou. Literalmente parou. Eu tinha dito. Tinha realmente dito. Não tinha volta. Aquelas palavras estavam no ar. Impossíveis de recolher. Impossíveis de desfazer. E ele só me olhava. 3 segundos. 5 segundos. 10. Cada segundo era uma eternidade. Cada segundo era meu cérebro entrando em pânico total, gritando: erro! 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 Enquanto meu corpo congelava, incapaz de recuar, incapaz de rir e dizer brincadeira. Eu conseguia ver o rosto dele processando. Surpresa? Choque? Raiva? Impossível dizer. Apenas aquele olhar fixo, intenso, silencioso. E então? Então ele sorriu. Não foi um sorriso educado. Não foi um sorriso constrangido. Foi um sorriso genuíno, lento, que começou nos cantos da boca e foi se espalhando, iluminando os olhos dele de um jeito que eu nunca tinha visto. Um sorriso que dizia: finalmente. Meu corpo inteiro desmoronou de alívio, endorfina explodindo. Aquela sensação de vitória, de eu não imaginei tudo, era real, ele sente também, tomando conta de cada célula. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, antes que eu pudesse respirar direito, ele se moveu. Caminhou até a porta da sala e trancou. O som da tranca girando foi o som mais alto que eu já tinha ouvido na vida. Foi um som que mudou tudo. Foi a linha sendo cruzada oficialmente. Foi o sinal de que não era mais só tensão, não era mais só atração silenciosa. Era real. Ele voltou a me encarar, agora com a porta trancada entre nós e o resto do mundo. E o jeito como ele me olhava agora não tinha mais nada de chefe. Não tinha mais nada de profissional. Você realmente não aguenta mais fingir? Ele perguntou, voz baixa, rouca, dando um passo na minha direção. Minha mente estava em pânico e êxtase ao mesmo tempo. Ele tinha trancado a porta. Ele tinha sorrido. Ele estava vindo na minha direção. Isso estava acontecendo. Realmente acontecendo. Mas ainda havia aquela fração de dúvida. Aquele medo residual. Aquela voz dizendo: e se você entendeu errado? E se isso termina mal? Mas eu já tinha dado o salto. Já tinha arriscado tudo. Não tinha mais volta. Não aguento, eu disse. Voz saindo trêmula, mas honesta. Tem meses que eu finjo. Ele deu mais um passo. Agora estava tão perto que eu conseguia ver a respiração dele, levemente acelerada. Tão perto que se eu estendesse a mão, tocaria o peito dele. Eu também, ele confessou. E aquelas duas palavras foram como uma bomba. Ele também. Ele também estava fingindo. Ele também sentia. Por meses, nós dois ali, mantendo máscaras, mantendo distância, mantendo profissionalismo, enquanto por dentro, a mesma tensão nos devorava. Meu cérebro não processava direito. Era alívio, era desejo, era medo, era esperança, tudo misturado numa intensidade que eu nunca tinha sentido.
Então, comecei a dizer, mas minha voz falhou. Minha garganta seca. O que você escolhe? Me demitir ou... Ele sorriu de novo, dessa vez com um toque de ironia. Você realmente acha que eu trancaria a porta para te demitir? Meu coração explodiu. Aquela confirmação tão direta, tão clara. Não havia mais ambiguidade, não havia mais dúvida. Ele tinha escolhido. E pela forma como ele me olhava agora, pela forma como ele estava parado ali, tão perto, tão presente, tão real, eu sabia exatamente o que vinha a seguir. O escritório vazio ao redor. A luz baixa do fim do dia entrando pelas janelas. A cidade lá fora continuando sua rotina, alheia ao fato de que meu mundo inteiro estava se reconfigurando dentro daquela sala trancada. Eu tinha arriscado tudo. Tinha colocado tudo na mesa com uma frase disfarçada de piada. E ele tinha respondido com um sorriso e uma tranca na porta. E agora, de pé ali, corações acelerados, respirações sincronizadas, todo aquele fingimento de meses finalmente desmoronando. Só havia uma certeza. Nada nunca mais seria como antes. O som da fechadura girando ecoou na sala como um trovão silencioso. Meu coração disparou tão forte que pensei que ele pudesse ouvi-lo. O sorriso do meu chefe ainda estava ali, mas agora havia algo mais. Uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Ele não estava mais atrás da mesa. Estava a poucos passos de mim, e o ar entre nós parecia eletricamente carregado. Você acabou de trancar a porta? Minha voz saiu mais fraca do que eu pretendia. Ele assentiu devagar, passando a mão pelo cabelo. Um gesto nervoso que eu nunca tinha visto nele fazer. O homem que comandava reuniões com autoridade inabalável estava parado na minha frente, e suas mãos tremiam levemente. Sim, ele disse, a voz baixa. Porque preciso te dizer algo, e não posso arriscar sermos interrompidos. Eu engoli seco. A sala de repente parecia menor, mais quente. Podia sentir cada centímetro de distância entre nós como se fosse uma força física. Aquela piada que você fez, ele continuou, dando um passo mais perto. Sobre me demitir ou me beijar. Você não imagina há quanto tempo eu estava esperando que você dissesse algo assim. Meu cérebro parou de funcionar. O quê? Meses, Lucas. Ele soltou uma risada curta, quase sem humor. Eu estou lutando contra isso há meses. Desde aquele dia que você ficou até tarde ajudando com o projeto Thompson. Você estava tão concentrado mordendo a caneta, e eu percebi que estava olhando para você de um jeito que um chefe não deveria olhar para um funcionário. Senti meu rosto esquentar. Todas aquelas noites que passei me perguntando se estava imaginando coisas, se aqueles olhares prolongados significavam alguma coisa. E ele estava sentindo o mesmo o tempo todo. Você não tem ideia, ele disse, a voz ficando mais rouca, do quanto foi difícil manter essa distância. Fingir que era só profissional quando você entrava na minha sala. Treinar cada palavra, cada gesto, para não revelar nada. Ele estava a um braço de distância agora. Podia ver as linhas finas ao redor dos seus olhos, a forma como sua respiração estava ligeiramente acelerada. Mas não é só atração, ele disse rapidamente, como se precisasse deixar isso claro. Não é isso, é como você pensa, como você resolve problemas, como você defende suas ideias mesmo quando todos discordam, a forma como você é gentil com a equipe de limpeza, aprendendo os nomes deles quando ninguém mais se importa. Eu notei tudo isso. Meu peito apertou. Ninguém nunca tinha me visto assim antes. Ninguém tinha prestado atenção nesses detalhes. Então por que não disse nada? Minha voz saiu quase como um sussurro. Porque sou seu chefe, caramba. Ele passou as mãos pelo rosto, a frustração evidente. Você sabe o quão antiético isso é? A diferença de poder, as políticas da empresa, o que as pessoas vão pensar. Eu fiquei noites acordado pensando nisso, me convencendo que era errado, que eu deveria apenas deixar passar. E agora? Ele me olhou nos olhos, e havia algo selvagem naquele olhar, como se ele tivesse chegado ao limite da própria contenção. Agora você fez aquela piada idiota e corajosa, e eu percebi que não consigo mais fingir. Não consigo mais ficar sentado atrás daquela mesa, olhando para você e desejando ter coragem de ser honesto. O silêncio caiu entre nós, pesado e tenso. Podia ouvir o zumbido do ar-condicionado, o som abafado de vozes no corredor. Mas aqui dentro,
Estávamos em uma bolha separada do resto do mundo. Você tem medo? Perguntei, surpreendendo a mim mesmo com a pergunta. Estou apavorado. Ele admitiu imediatamente. Medo de perder meu emprego. Medo de arruinar sua carreira. Medo do que vão dizer sobre nós. Mas sabe do que tenho mais medo? Balancei a cabeça. De ficar velho e olhar para trás arrependido de não ter dito nada. De deixar o medo me impedir de algo que pode ser real. Ele levantou a mão, hesitante, e meu corpo inteiro se tensionou na antecipação. Seus dedos tocaram meu ombro suavemente, e o calor daquele toque atravessou a camisa como eletricidade. Posso? Ele perguntou, a voz mal passando de um murmúrio. Eu não conseguia encontrar palavras, apenas assenti. Sua mão deslizou do meu ombro para o lado do meu pescoço, o polegar roçando minha mandíbula. Era o toque mais gentil, mais cuidadoso, e ao mesmo tempo parecia queimar minha pele. Meus olhos se fecharam automaticamente, meu corpo inteiro respondendo àquele contato que eu tinha imaginado tantas vezes. Olha para mim, ele disse suavemente. Abri os olhos e o encontrei tão perto que podia contar os fios de cabelo grisalho nas têmporas, ver o verde acinzentado dos seus olhos, notar a pequena cicatriz perto do queixo que eu nunca tinha visto de tão perto. Eu preciso ter certeza, ele disse, a outra mão encontrando meu rosto agora, me segurando como se eu fosse algo precioso e frágil. Que você quer isso, que não é só uma piada, que você sente algo também. Sinto. As palavras saíram num fôlego. Deus, eu sinto. Tanto que dói. Tanto que fico com medo do quanto eu sinto. Algo mudou no olhar dele. Uma decisão tomada. Uma linha sendo cruzada. Ele se aproximou lentamente, dando-me tempo para recuar se eu quisesse. Mas eu não queria. Eu estava parado ali, cada nervo do meu corpo em chamas, esperando. Quando nossos lábios se encontraram, foi como se o mundo inteiro desaparecesse. Não foi dramático ou explosivo. Foi suave, quase reverente, como se ambos estivéssemos memorizando aquele momento. Suas mãos ainda seguravam meu rosto com tanta delicadeza que meu coração doeu. Eu podia sentir o leve tremor nos seus dedos, a prova de que ele estava tão nervoso quanto eu. Minhas próprias mãos encontraram o caminho para a cintura dele, puxando-o mais perto. O beijo se aprofundou, e tudo que eu tinha imaginado não chegava nem perto da realidade. O sabor de café na boca dele, o som baixo que escapou da garganta dele, a forma como seus dedos se entrelaçaram no meu cabelo. Quando finalmente nos separamos, ambos estávamos respirando com dificuldade. Ele encostou a testa na minha, os olhos ainda fechados, como se também estivesse tentando se ancorar na realidade. Isso foi... Ele começou, a voz rouca. Sim, eu concordei, sem nem saber o que estava concordando. Mas ele entendeu. Ficamos assim por alguns segundos. Ou talvez minutos. O tempo tinha perdido o significado. Eventualmente, ele deu um passo atrás e senti a ausência do calor dele como um choque físico. A gente precisa conversar sobre isso, ele disse. E a realidade começou a voltar infiltrando-se naquela bolha que tínhamos criado. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo novamente, o gesto nervoso retornando. O que acabou de acontecer muda tudo. E temos que pensar sobre as consequências. Meu estômago apertou. Você está arrependido? Não. A resposta foi imediata e feroz. Deus não. Mas estou preocupado. Com você, principalmente. Sua carreira está apenas começando. Se isso sair, se as pessoas descobrirem que estamos, o que quer que isso seja, você pode sofrer mais do que eu. Eu não tinha pensado nisso. Tinha estado tão focado no momento, na explosão de sentimentos, que não tinha considerado as ramificações reais. As políticas da empresa são claras sobre relacionamentos entre superiores e subordinados. Ele continuou, começando a andar de um lado para o outro. O executivo analítico estava voltando, processando problemas, calculando riscos. Tecnicamente, eu deveria reportar isso ao RH. E se reportar, um de nós, provavelmente eu, teria que mudar de departamento ou até deixar a empresa. Então, o que você está dizendo? Minha voz saiu mais dura do que pretendia, defesa surgindo automaticamente. Que foi um erro? Não.
Ele parou e me olhou diretamente. Estou dizendo que precisamos ser cuidadosos. Precisamos pensar sobre como fazer isso funcionar, sem destruir tudo que construímos profissionalmente. O peso daquilo caiu sobre mim. Não era só sobre nós dois. Era sobre carreiras, reputações, o julgamento de todos no escritório. E se não pudermos? Perguntei, a voz pequena. Fazer funcionar, quero dizer. Ele cruzou a distância entre nós em 2 passos, pegando minha mão. Seus dedos se entrelaçaram com os meus e era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Então encontramos um jeito. Porque o que senti aqui... Ele apertou minha mão. Foi muito real para simplesmente ignorar. Mas preciso que você entenda os riscos. Preciso que você saiba no que está se metendo. Fofoca, eu disse compreendendo. As pessoas vão falar. Vão dizer que estou usando você para avançar na carreira. Ou que você está abusando da sua posição. Provavelmente ambos, ele concordou. A dor evidente na voz. E vai ser pior para você. Você é mais jovem, mais novo na empresa. Eu tenho uma reputação estabelecida. Mas você... Vou ser visto como o garoto que seduziu o chefe. Ele fez uma careta. Eu odeio isso. Odeio que essas sejam as realidades que temos que enfrentar. Mas vamos enfrentar? Perguntei, precisando ouvir a confirmação. Ele puxou minha mão até seus lábios, beijando meus nós dos dedos suavemente. O gesto era tão terno que meus olhos arderam. Eu não teria trancado aquela porta se não estivesse disposto a tentar, ele disse. Mas precisa ser nos nossos termos. Com cuidado, talvez em segredo, pelo menos no começo, até descobrirmos a melhor forma de lidar com isso. Segredo. A palavra carregava peso, promessa e perigo entrelaçados. Quanto tempo de segredo? Perguntei. Não sei. O suficiente para garantir que quando formos públicos, se formos, esteja claro que isso é real. Que não é algo casual ou inapropriado. Que somos 2 adultos fazendo uma escolha consciente. Ele tinha razão, eu sabia que tinha. Mas a parte de mim que tinha acabado de experimentar aquele beijo queria gritar do topo do prédio. Queria que todos soubessem. Consegue fazer isso? Ele perguntou, estudando meu rosto. Agir normal no escritório? Manter distância profissional na frente dos outros? Vai ser difícil, admiti. Agora que sei como é te beijar, vai ser difícil pra caramba te ver em reuniões e fingir que sou apenas seu funcionário. Um sorriso pequeno curvou seus lábios. O mesmo sorriso que tinha me desarrumado completamente há meia hora atrás. Para mim também. Mas se isso significa poder estar com você fora daqui, de verdade, sem fingimentos, vale a pena. Fora daqui, repeti. Quer dizer que isso vai além desse escritório, que não é só. Não, ele interrompeu firmemente. Isso não é só algo físico que aconteceu num momento de fraqueza. Não para mim. Se você está disposto, eu quero explorar isso. Conhecer você além dos relatórios e reuniões. Ver quem você é quando não está tentando impressionar o chefe. Uma risada escapou de mim, metade nervosismo, metade alegria. E quem sou eu quando não estou tentando impressionar o chefe? Isso, ele disse, o sorriso se alargando. É exatamente o que quero descobrir. Ele verificou o relógio e suspirou. Já são quase 3. As pessoas vão começar a voltar do almoço. A gente precisa sair daqui sem parecer suspeito, eu sei. Mas nenhum de nós se moveu. Ficamos ali, mãos ainda entrelaçadas, relutantes em quebrar a bolha que tínhamos criado. Isso é real, certo? Perguntei de repente. Não estou tendo uma alucinação muito elaborada provocada por estresse no trabalho? Ele riu, um som genuíno e caloroso que raramente ouvia dele. Se estiver, então estamos tendo a mesma alucinação. Ele apertou minha mão mais uma vez antes de soltá-la. A gente se encontra, fora daqui, hoje à noite, se você puder? Posso, respondi imediatamente. Te mando uma mensagem com o endereço, algum lugar discreto onde possamos realmente conversar. Assenti, meu coração ainda batendo rápido demais. Ele caminhou até a porta, destravando-a, e a realidade voltou completamente. Em segundos, estaríamos de volta aos nossos papéis, chefe e funcionário, superiores e subordinado, mantendo a distância profissional apropriada.
Mas agora eu sabia o que estava por baixo dessa fachada. E ele sabia também. Lucas, ele disse quando minha mão tocou a maçaneta. Virei para trás. Não arrependo de nada, ele disse suavemente. Só quero que você saiba disso. Nem eu. E então saí, voltando para minha mesa como se nada tivesse mudado. Mas tudo tinha mudado. Cada olhar que trocamos durante o resto do dia carregava um peso novo. Cada interação profissional tinha uma camada oculta de significado. Quando finalmente deixei o escritório às 6, meu telefone vibrou. Uma mensagem dele. Um endereço. E 3 palavras simples. Mal posso esperar. Eu sorri para a tela, meu coração disparando novamente. Porque agora, pela primeira vez, eu não estava apenas imaginando possibilidades. Estava vivendo uma. E apesar dos riscos, dos medos, das complicações que certamente viriam, eu não conseguia esperar para ver onde isso ia nos levar. Naquela sala trancada, com o coração ainda batendo descompassado, nós dois ficamos ali parados, olhando um para o outro. A realidade começou a bater à porta da mesma forma que alguém poderia bater a qualquer momento. Ele soltou minha mão devagar, mas não se afastou. Respirou fundo. A gente precisa conversar sobre isso, ele disse, a voz firme mas gentil. Sobre o que isso significa. Sobre como vamos lidar com tudo isso aqui fora. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer. Ali dentro, éramos apenas 2 homens que se atraíam, que se desejavam. Mas ali fora, éramos chefe e funcionário. Éramos 2 homens num ambiente conservador. Éramos um risco calculado que poderia explodir nas nossas caras. Eu sei, respondi. Mas eu não quero fingir que isso não aconteceu. Não quero voltar amanhã e agir como se você fosse apenas meu chefe, e eu apenas mais um funcionário. Ele sorriu. Aquele sorriso meio torto que eu tinha aprendido a identificar como genuíno. Eu também não. Mas a gente precisa ser inteligente, discreto, pelo menos por enquanto. E assim começou nossa vida dupla. Os primeiros dias foram uma mistura estranha de euforia e paranoia. Cada olhar trocado no corredor carregava um peso secreto. Cada bom dia formal escondia memórias da noite anterior, quando ele tinha me ligado só para ouvir minha voz. Quando tínhamos conversado até tarde sobre coisas que nunca compartilharíamos em público. No trabalho, mantínhamos distância profissional. Ele me chamava de você, em vez do meu nome quando havia outras pessoas por perto. Eu evitava sorrir muito quando ele falava comigo. Éramos cuidadosos, meticulosos, mas também éramos apaixonados. Nos encontrávamos fora do escritório. Restaurantes discretos em bairros distantes, onde ninguém nos conhecia. Seu apartamento depois do expediente, quando tínhamos certeza de que não havia mais ninguém no prédio. Cada momento roubado era intenso, justamente porque sabíamos que era arriscado. Você já pensou em como seria se as pessoas soubessem? Perguntei uma noite, deitado ao lado dele, meus dedos traçando linhas distraídas no seu peito. Todos os dias, ele admitiu. Mas também penso em como seria não ter isso. Não ter você. E essa segunda opção é infinitamente pior. Mas a realidade tinha outros planos. Tudo começou com Márcia da contabilidade. Ela sempre foi observadora demais, curiosa demais. Um dia, no elevador, ela comentou de forma aparentemente casual. Vocês dois andam muito bem alinhados ultimamente. Trabalham bem juntos, não é? Meu coração disparou. A gente sempre trabalhou bem junto, respondi, tentando soar natural. Ela sorriu daquele jeito que dizia que sabia mais do que estava revelando. Claro, claro. É só que ultimamente parece ainda mais sincronizado. Quando contei pra ele, ele ficou tenso. A gente precisa tomar mais cuidado. E tomamos. Mas quanto mais cuidadosos ficávamos, mais parecia que o universo conspirava para nos expor. Uma manhã, estávamos revisando um relatório na minha mesa quando ele inconscientemente tocou minha mão ao pegar uma caneta. Foi só um segundo. Um contato acidental. Mas Rodrigo do marketing passou exatamente naquele momento. Vi seu olhar capturar o gesto, processar, arquivar. Porra! Murmurei quando Rodrigo se afastou. Ele viu? Ele viu. Passamos os dias seguintes hipervigilantes. Cada conversa parecia ter ouvidos escondidos. Cada interação era medida, pesada, calculada. O estresse começou a afetar nossos momentos privados.
Quando estávamos sozinhos, em vez de relaxar, passávamos tempo demais analisando cada pequeno deslize do dia. Isso está me deixando louco, confessei numa sexta-feira à noite. Eu te amo, mas sinto que estamos vivendo numa prisão. Eu sei, ele disse, me puxando para perto. Eu também sinto isso. Mas havia momentos que faziam tudo valer a pena. Como quando ele inventou uma reunião falsa só para termos 15 minutos juntos na sala de conferências vazia. Como quando deixou um café na minha mesa com um bilhete que dizia apenas "Pensei em você", escrito numa letra que ninguém mais reconheceria como dele. Eram esses pequenos gestos de rebeldia contra nossa própria farsa que me mantinham são. Até que veio o dia em que quase fomos pegos de verdade. Era um sábado, e decidimos ser ousados. O escritório estava teoricamente vazio. Apenas o pessoal da limpeza que trabalhava em horários previsíveis. Marcamos de nos encontrar para pegar uns documentos. E passamos 1 hora juntos na sala dele, apenas conversando, rindo, sendo nós mesmos sem medo. Estávamos tão absortos um no outro que não ouvimos os passos no corredor. Não ouvimos a porta se abrindo até que fosse tarde demais. Desculpe, eu não sabia que tinha alguém aqui. Era Daniela, diretora de RH. Ela parou na porta, olhos arregalados, processando a cena. Nós dois sentados muito próximos no sofá da sala dele, minha mão ainda no joelho dele. Nossas expressões culpadas demais para serem inocentes. O tempo congelou. Meu cérebro entrou em pânico total. Ele foi mais rápido. Daniela, que surpresa! Estávamos só revisando a proposta para o cliente Silva. Você sabe como ele é exigente. Achamos melhor trabalhar sem interrupções. A mentira saiu suave, profissional. Eu me afastei casualmente, como se não tivesse acontecido nada. Mas Daniela não era idiota. Vi em seus olhos o momento exato em que ela decidiu o que fazer com aquela informação. Claro, ela disse lentamente. Bem, não deixem eu atrapalhar. Só vim pegar uns arquivos. Quando ela saiu, ficamos em silêncio por 5 minutos completos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ela sabe, sussurrei. Ela suspeita. É diferente. Não, ela sabe. Eu vi nos olhos dela. Ele passou a mão pelo cabelo, gesto que eu tinha aprendido significar estresse extremo. Mesmo se ela souber, o que ela pode fazer? Não temos nenhuma política contra relacionamentos entre funcionários. Entre funcionários não. Mas entre chefe e subordinado? Isso é diferente e você sabe. A tensão entre nós mudou depois daquele dia. Não era só paranoia agora. Era medo real de consequências reais. Na segunda-feira seguinte, Daniela me chamou para uma conversa informal em sua sala. Meu estômago revirou. Eu queria falar com você sobre desenvolvimento de carreira, ela começou, e por um segundo respirei aliviado. Mas então ela continuou. É importante manter relacionamentos profissionais saudáveis no ambiente de trabalho. Você concorda? Sim, claro. Relacionamentos que possam criar conflitos de interesse ou percepção de favoritismo podem ser problemáticos para todas as partes envolvidas. Ela não estava dizendo diretamente, mas a mensagem era clara. Ela sabia. E estava me dando um aviso. Eu entendo perfeitamente. Respondi, mantendo a voz firme apesar do pânico interno. Quando contei para ele, sua reação me surpreendeu. Em vez de pânico, vi determinação. Eu não vou desistir de você por causa de insinuações, disse. Se ela tivesse provas ou quisesse fazer algo oficial, teria feito. Isso é só intimidação. E se não for? E se ela estiver construindo um caso? Então que construa. Eu não estou fazendo nada errado ao me envolver com você. Você não é meu subordinado direto. Eu nunca te dei tratamento preferencial. Não há nada antiético aqui. Mas havia sim. Havia a percepção. Havia o que as pessoas pensariam. Havia o fato de que num ambiente corporativo conservador, 2 homens juntos já seria polêmico o suficiente. Adicione a dinâmica de poder, e você tinha uma bomba relógio. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Márcia e Rodrigo começaram a almoçar juntos com frequência, conversando baixinho e olhando na nossa direção. Uma estagiária nova comentou casualmente que alguns chefes são mais legais com certos funcionários. A paranoia não era mais só nossa, era real, palpável, crescente. E então, numa quinta-feira cinzenta, veio o golpe que temíamos. Um e-mail de Daniela. Reunião amanhã às 9 horas. Presença obrigatória. Você, seu gestor direto e um representante do jurídico.
Assunto: procedimentos internos e ética profissional. Meu gestor direto era ele. Isso não era coincidência. Eles sabem, disse quando mostrei o e-mail. Alguém deve ter reclamado formalmente. O que a gente faz? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Quando falou, sua voz estava calma, mas eu podia sentir a tempestade por baixo. A gente tem 3 opções. Primeira: negar tudo. Manter a farsa. Fingir que não há nada entre nós. Segunda: um de nós pede transferência ou demissão. Terceira: a gente assume, na reunião para eles, para todo mundo. A gente para de se esconder. Olhei para ele como se tivesse enlouquecido. Você está falando sério? Isso pode destruir sua carreira. Minha carreira. Tudo. Ou, ele disse, pegando minha mão pela primeira vez em semanas, sem olhar ao redor antes. Pode nos libertar dessa prisão que a gente mesmo criou. A escolha que tínhamos pela frente era impossível. Proteger nossas carreiras significava mentir. Talvez terminar o que tínhamos. Ser honestos significava enfrentar consequências imprevisíveis num mundo que ainda não estava pronto para aceitar o que éramos. Passei a noite inteira acordado, pensando. Repassando cada momento desde aquela brincadeira ousada. Me demite ou me beija. Até agora. Eu tinha sido corajoso naquele dia. Tinha arriscado tudo por um momento de honestidade. E agora estava considerando voltar a me esconder por medo do que as pessoas diriam? Às 5 da manhã, enviei uma mensagem para ele. Opção 3. A gente assume. A resposta veio segundos depois. Eu estava esperando você dizer isso. Quando cheguei ao escritório na manhã seguinte, meu coração batia forte, mas minha decisão estava tomada. Não importava o que acontecesse naquela reunião. Eu não ia mais mentir sobre quem eu era ou sobre quem eu amava. Ele me esperava perto do elevador. Quando nossos olhos se encontraram, ele sorriu. Aquele sorriso que tinha começado tudo. E pela primeira vez em semanas, sorri de volta abertamente, sem me importar com quem estava vendo. Porque eu tinha aprendido algo fundamental naqueles dias tensos, naquelas noites roubadas, naquele constante medo de exposição. Não era o mundo lá fora que me prendia. Era meu próprio medo. E hoje, esse medo ia terminar. Não importava o preço. E foi nesse momento que eu percebi. Não dava mais para viver escondido. Não dava mais para fingir que aquilo não existia, que nós não existíamos. A decisão estava tomada. Se eu ia perder tudo mesmo, que fosse sendo eu mesmo, que fosse sendo verdadeiro. Olhei para ele, e ele já sabia. Ele sempre soube ler o que eu estava pensando, mesmo quando eu tentava esconder. Segurou minha mão com firmeza e disse algo que nunca vou esquecer. Eu escolho você. Não importa o que digam, não importa o que aconteça. Eu escolho você, todos os dias. E naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Não era medo, não era pânico, era alívio. Um alívio tão profundo que quase doía, porque pela primeira vez na minha vida, eu não estava sozinho nessa. Pela primeira vez, alguém estava disposto a enfrentar o mundo ao meu lado. Na segunda-feira seguinte, chegamos juntos ao escritório. Não de mãos dadas, não fazendo cena, mas juntos. E a forma como entramos, lado a lado, com aquela cumplicidade impossível de esconder, já dizia tudo. As primeiras reações foram exatamente o que eu esperava. Olhares surpresos, sussurros no corredor, aquele silêncio constrangido quando entrávamos na sala. Davi, do financeiro, simplesmente virou as costas e saiu quando nos viu conversando perto do café. Aquilo doeu. Doeu porque eu gostava dele. A gente sempre se deu bem. Mas a dor foi menor do que eu imaginei. Porque eu não estava mais sozinho. Algumas pessoas reagiram melhor do que eu esperava. Júlia, da contabilidade, veio até mim no final do dia e disse simplesmente: sobre tempo, né? A gente já sabia. E deu um sorriso genuíno. Carlos, meu colega de equipe há 3 anos, me deu um tapa nas costas e disse: cara, você parece mais leve. Fica bem em você. Foram pequenas coisas, pequenos gestos, mas significaram o mundo. O RH, claro, quis conversar. Sentamos os 3 na sala da diretora de recursos humanos, eu, ele e aquela mulher de expressão neutra que parecia estar calculando processos trabalhistas na cabeça. Ela perguntou sobre conflito de interesses, sobre hierarquia,
sobre ética profissional. E ele respondeu com uma calma que me impressionou. Não há conflito de interesses. Ele trabalha em outro departamento. Não há subordinação direta. E quanto à ética, acredito que a única coisa antiética seria mentir sobre quem somos. Somos adultos, somos profissionais e somos transparentes. É tudo o que podemos oferecer. A diretora ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Depois suspirou e disse algo que me pegou de surpresa. Vocês não são os primeiros, sabia? E provavelmente não serão os últimos. O que eu preciso de vocês é profissionalismo. O resto é vida de vocês. Saímos daquela sala com uma sensação estranha. Não era vitória completa, não era aceitação total, mas era permissão para existir. E isso, para quem passou tanto tempo se escondendo, já era revolucionário. As semanas seguintes foram um misto de ajustes e descobertas. Descobri que nem todo mundo se importava tanto quanto eu achava que se importaria. Descobri que algumas pessoas tinham mais preconceito do que imaginei. Descobri que outras eram aliadas silenciosas que eu nunca soube que tinha. E descobri, principalmente, que ser autêntico cansava muito menos do que fingir. Claro que nem tudo foi fácil. Teve gente que pediu transferência de departamento para não trabalhar perto da gente. Teve piadas de mau gosto no grupo do WhatsApp que alguém esqueceu de me tirar. Teve olhares de desaprovação que duraram meses. Mas teve também convites para happy hour que incluíam nós dois. Teve gente apresentando namorados e namoradas dizendo: agora eu posso fazer isso também, né? Teve normalidade. E normalidade, para quem viveu tanto tempo no armário, é luxo. Um dia, uns 3 meses depois de tudo, eu estava na sala de reuniões preparando uma apresentação. Ele entrou, fechou a porta e simplesmente me abraçou por trás. Apoiou o queixo no meu ombro e ficou ali, em silêncio. Não foi um gesto de paixão arrebatadora. Não foi nada cinematográfico. Foi só conexão. Foi só ele dizendo, sem palavras, que estava ali, que ia continuar ali. E eu percebi que era isso. Não era sobre grandes gestos. Não era sobre enfrentar o mundo de punhos erguidos. Era sobre pequenos momentos de verdade. Era sobre não precisar mais esconder quem eu olhava com carinho. Era sobre poder ser eu mesmo no lugar onde passava a maior parte dos meus dias. Tem uma coisa que ninguém te conta sobre sair do armário. Você não sai só uma vez. Você sai todo dia de formas pequenas e grandes. Todo cliente novo que pergunta se você tem namorada. Todo evento da empresa onde você leva ele como acompanhante. Toda segunda-feira, quando alguém pergunta como foi o fim de semana, e você responde: a gente foi no cinema, ao invés de eu fui no cinema. São escolhas diárias de autenticidade. E sabe o que descobri? Quanto mais eu fazia essas escolhas, mais fácil ficava. Não porque as pessoas mudavam, algumas mudavam, outras não. Mas porque eu mudava. Porque eu aprendi que a opinião deles sobre mim importava menos que a minha opinião sobre mim mesmo. E pela primeira vez, eu gostava de quem eu via no espelho. Hoje, quando olho para trás, para aquele dia em que fiz aquela piada, me demite ou me beija, parece que foi outra vida. Parece que era outra pessoa. E era, de certa forma. Era uma versão de mim que ainda achava que precisava escolher entre ser autêntico e ser aceito. Uma versão que não sabia que as melhores coisas da vida acontecem quando você para de performar e começa a viver. Ele me ensinou isso. Não com palavras, mas com ações. Com a forma como segurava minha mão mesmo quando havia olhares. Com a forma como me defendia sem que eu precisasse pedir. Com a forma como me amava não apesar de quem eu era, mas exatamente por causa de quem eu era. E eu aprendi que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer mesmo assim. É fazer uma piada boba que pode mudar tudo. É escolher a verdade quando a mentira seria mais confortável. É trancar a porta e finalmente, deixar alguém entrar. Porque quando ele sorriu e trancou aquela porta, não foi só um escritório que ficou trancado. Foi um capítulo da minha vida que se fechou. O capítulo do esconder, do fingir, do viver pela metade. E se abriu outro. Um capítulo onde eu podia ser inteiro. Onde eu podia ser real. Hoje, quando entramos juntos no elevador e alguém nos olha com aquela expressão de reprovação, eu sorrio. Porque eles podem pensar o que quiser. Podem aprovar ou desaprovar. Podem falar nas nossas costas ou nos cumprimentar de frente.
Nada disso muda o que a gente tem. Nada disso muda quem eu sou. E sabe o que é mais louco? O trabalho não desmoronou. A empresa não faliu. O mundo não acabou. As coisas que eu achava que iam acontecer se eu fosse honesto, a maioria não aconteceu. E as que aconteceram, eu sobrevivi. Nós sobrevivemos. Aliás, sobreviver é pouco. A gente prosperou. Porque quando você não gasta mais energia escondendo quem você é, sobra muita energia para ser quem você quer ser. Para fazer um trabalho melhor. Para viver relacionamentos mais profundos. Para simplesmente existir sem esse peso constante nos ombros. Outro dia, um estagiário novo puxou conversa comigo no corredor. Ele estava nervoso, gaguejando, claramente querendo perguntar algo, mas sem coragem. Até que soltou. Como é que você teve coragem de assumir assim na frente de todo mundo? E eu respondi a única coisa que podia responder. A única verdade que aprendi nesses meses todos. Eu tive mais medo de continuar mentindo do que de começar a ser verdadeiro. E isso fez toda a diferença. Ele assentiu, com aquele olhar de quem entendeu muito mais do que as palavras disseram. E eu vi nele um pouco de quem eu era. Vi o medo, a dúvida, a esperança escondida. E desejei que ele encontrasse a coragem dele mais cedo do que eu encontrei a minha. Porque a vida é curta demais para viver escondido. É curta demais para amar pela metade. É curta demais para fingir que você é alguém que não é só porque é mais fácil, só porque é mais seguro, só porque é o que esperam de você. Então, se você está me ouvindo agora e se reconhece nessa história, se já sentiu esse medo paralisante de ser quem você é, se já escondeu uma parte de si mesmo achando que isso ia te proteger, eu só tenho uma coisa para te dizer. Para de se proteger tanto. Para de construir muros tão altos que nem você mesmo consegue escalá-los. Para de viver com tanto medo de perder coisas que talvez nem valham a pena ser mantidas. E se você está se perguntando se vale a pena arriscar, se vale a pena fazer aquela piada boba, dar aquele passo assustador, ser vulnerável com alguém que pode te machucar, eu não posso te prometer que vai dar certo. Não posso te prometer que a pessoa vai trancar a porta e te beijar. Não posso te prometer que vai ser fácil ou que todo mundo vai aceitar. Mas posso te prometer uma coisa. Vai valer a pena tentar. Porque até quando dá errado, pelo menos você viveu de verdade. Pelo menos você foi corajoso. Pelo menos você tentou. E isso, no final das contas, importa muito mais do que a aprovação de gente que nunca teve coragem de ser autêntica. Ele está aqui do meu lado agora, enquanto eu conto essa história. Não fisicamente, ele foi buscar café. Mas está aqui de todas as outras formas que importam. Está aqui na forma como eu sorrio quando penso nele. Está aqui na sensação de segurança que eu carrego agora, mesmo quando ele não está por perto. Está aqui na certeza de que amanhã, e depois de amanhã, e todos os dias que vierem, ele vai estar ao meu lado. E eu posso ser eu mesmo. Isso é amor. Não é só beijo. Não é só paixão. Não é só aqueles momentos cinematográficos que a gente vê nos filmes. É também isso. É poder ser autêntico. É não precisar fingir. É saber que alguém te conhece inteiro, as partes bonitas e as partes feias, e escolhe ficar mesmo assim. Quando ele volta com os cafés, ele me vê gravando e sorri. É o mesmo sorriso de quando trancou aquela porta. O sorriso que mudou tudo. E eu sorrio de volta, porque agora eu posso. Agora eu não preciso esconder. Eu fiz uma piada. Ele sorriu e trancou a porta. E mudou a minha vida. Se você chegou até aqui comigo, obrigado por me ouvir. Obrigado por embarcar nessa jornada de vulnerabilidade e autenticidade. E se essa história tocou você de alguma forma, se você se viu nela, ou conhece alguém que poderia se ver, compartilha esse vídeo. Porque quanto mais a gente normaliza essas histórias, mais fácil fica para a próxima pessoa ser corajosa. Aqui no canal Lábios e Segredos, a gente conta histórias reais de amor em lugares inesperados. Histórias de gente como eu e você, que ama de formas que nem sempre cabem nas caixinhas que a sociedade criou. Se você quer mais histórias assim, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like. Cada gesto desses ajuda essas histórias a chegarem em quem precisa ouvi-las. E se você tem uma história parecida, conta aqui nos comentários. Não precisa dar detalhes se não quiser, não precisa expor nada que te deixe desconfortável. Mas se quiser compartilhar, a gente está aqui. Essa é uma comunidade segura. Uma comunidade de gente que entende que amor é amor, não importa de que forma venha.
Nos vemos no próximo vídeo. E lembra, vida é curta demais para não ser quem você é. Seja corajoso, seja autêntico, seja você.